tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de janeiro de 2011, domingo. O verbete é o 1818, 4 páginas, 42 logias e 11 máximos. O tema é fixação no rentável. A especialidade é autoevoluciologia. Definição: a fixação no rentável é a vontade, a intenção, a determinação, o autocritério, o comportamento pessoal geral da consciência lúcida, fixados prioritária e inafastavelmente nas manifestações e procedimentos evolutivos, interassistenciais, cosmoeticamente rentáveis. Os ganhos evolutivos na fixação do holopensene cosmoético. O cultivo da postura mental ancorada na nexopensenidade. A construção de forma holopensênica pessoal pró-evolutiva. A fixação da consciência lúcida nas ações evolutivamente rentáveis. A megafocagem mais inteligente conforme o tempo, que é a cronêmica. O espaço, que é a prosêmica. A renovação constante, a ressexologia. E a idade física, que é a cronologia. A priorização no prioritário de maior discernimento. A neofilia vivida com autoconsciência permanente. O ato de discernir mais rentável nas circunstâncias evolutivas atuais. Eu li apenas um pedaço aí da fatologia. Agora, na parafatologia, a automega euforização, mantendo a intensificação crescente da automotivação laboriosa na execução da proex. O empenho na fixação do extrapolismo evolutivo. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes dentre os 15. Aceleração da história pessoal. Autoposicionamento de ponta. Fixação. Geopolítica desassediadora. E radicação vitalícia na cognópolis. Agora, frase enfática. O procedimento pessoal na fixação do evolutivamente rentável potencializa a dinamização da evolução da consciência lúcida, homo-mulher, evitando equívocos, enganos e omissões. Você já emprega a técnica da fixação permanente e prioritária no evolutiva e interassistencialmente rentável? Desde quando? Pergunta. Acabando com o egoísmo em determinado aspecto da vida, eu vou conseguir este autossacrifício que vai expandir o parapsiquismo com mais discernimento e mais cosmoética? Sem dúvida. O autossacrifício é deixar a preguiça de lado? Sem dúvida. A assistencialidade e a TENEF são o melhor caminho para acabar com o egão? Sem dúvida. Eu acho que aí não precisa de falar em de nada, não é? Poderia aprofundar a questão da equipe diversificada que o senhor comentou ontem? Isso quer dizer que sua equipe se estendeu ao longo do trabalho desenvolvido em sua proex. Até em sua dissidência houve pessoas que ficaram com tarefas específicas e permanecem parte de sua equipe, mesmo não estando na conscienciologia. É lógico. A Dalva deve vir aí, agora no mês que vem. Ela é da turma que está lá, faz mais de 60 anos. Em relação à marxo-dissidência, a criação dos sucessores é um dos componentes? Depende, né? Mas faz parte do serviço. Principalmente se o marxo-dissidente fazia alguma coisa lá. Então, dentro da condição da mini-dissidência, ele tem que deixar os outros para seguir com aquilo. Que faça pouco, mas faça alguma coisa. Ele não pode, né, desvestir o santo. Agora, estou pensando que, em termos de trabalho extrafísico, a abnegação supera as questões de organização intrafísica. Muito bem, você está chegando ao ponto. E assim, elas são apenas parte de condições e técnicas necessárias para a evolução neste momento evolutivo em que nos encontramos. Perfeito. Você vai começar a entender agora o grupo evolutivo. Presta atenção.
Muito importante. Essa menina estuda um bocado, ela é danada. Mas é por aí mesmo. A abnegação supera as questões de organizações intrafísicas. Ela chegou à conclusão e deu os termos, tudo certo, correto. Está certíssimo. Observa bem isso. Outra coisa, quantas vezes eu já deixei o movimento espírita? Fazem 45 anos, 45, 50 por aí. Agora, o que é que se passa? Eu voltei lá várias vezes e visitei a turma trabalhando nos lugares, até o lugar que eu trabalhava, as coisas todas. Tudo isso é a manifestação da maxidissidência, olhando o que ficou para trás. É como uma pessoa que passou para o curso superior, que visita o curso primário. Vai lá ver onde deu aula, etc. tal. Onde o cara está dando aula no curso superior. Faz parte. Conheço a Conscienciologia desde 1995 e gostaria da opinião do senhor. Moro com meu irmão que deu um surto de síndrome do pânico, mas ele sai, vai ao bar e bebe. Sinto que ele tem companhias grotescas ou pode ser entidade assediadora contando. Não, se ele bebe, vai ao bar e tem sido pânico, você pode estar certo que é assediadora mesmo. Qualquer coisa, sua garantia, o seu dinheiro de volta. Pode ter confiança no que eu estou falando, que isso aí é assediador mesmo. Ele não melhora e já tem 1 ano desse episódio. O melhor para ele é se internar dentro de um spa que tenha assistência para alcoólatras e ele passa lá alguns meses, às vezes até 1 ano. Isso vai melhorar totalmente. Será que já tem algum compromisso para ter que conviver com um tipo de pessoa que não melhora? Não, você não deve desistir. Insiste com ele sobre um local para ele se internar. Ajuda o homem. Pode atrapalhar meu desempenho na TENEPS ou minha caminhada evolutiva? Não, você deve ajudar, segue. Aqui, ó, casa tudo que você está fazendo em matéria de assistência. Não despreze nada, aceite tudo. Tudo isso faz parte da TENEPS. Tenho 40 anos e nunca viajei de avião por medo. No entanto, me sinto cobrado pela minha família e por mim mesmo a fazer minha primeira viagem. O que você acha dos aviões e das viagens no assento flutuante? Eu acho ótimo, viajei demais na minha vida, hoje que eu parei, eu já viajei mais, tudo indica até do que o Antônio Itaguari, que era Sturnes, entende? Quer dizer, eu já fiz mais do que eu viajava demais. Eu comecei a viajar em 1952, de avião. Não foi em 52, porque antes eu viajava internamente aqui, mas foi quando apareceu o Constellation, que aquilo estava na moda. Então, todos esses grandes aviões eu andei neles. Constellation, Concorde, aquela história toda, tudo isso. E agora, fiz viagem demais. Houve um caso muito sério, que é a sua amiga, que chegou para mim e falou assim, Valdo, você não estava usando dos seus guias? Você está fazendo viagem aérea demais. Sabe quem era? Dona Filhinha. Ela chegou para mim e falou isso. Eu disse, filhinha, não estou, não tem nada disso. Tudo que eu faço tem razão de ser. Nunca abusei de nada. Outra coisa, você sabe que as minhas viagens eu não faço brincando. Eu disse, mas Valdo, você está sempre aqui em São Paulo, você tem uma casa no Rio, uma casa em São Paulo. Eu falei assim, sai dessa, o que eu vou fazer? São os trabalhos? Eu estou trabalhando, estou fazendo assistência. Ela sabia que eu trabalhava na fundação. Entende? Negócio sério. Então eu expliquei para ela, falei assim, não, se é assim, se a sua consciência está bem, tudo bem. Mas ela estava implicada com isso, você sabe que ela foi lá e destacou só para falar isso para mim. Você está abusando dos seus guias. Agora veja, falando agora para você, eu tenho 2 indicações sérias para você. Primeiro, você é um covardão. Então tem que acabar com essa covardia. Na minha terra, o nome que eu faço é isso aqui, ó. Se ter vergonha na cara, que isso é uma vergonha. Falta de vergonha na cara, se ter vergonha na cara. Segundo, você vai arranjar um avião e vai sentar perto do banheiro. Precisa explicar? Não? Esse é o caminho. Outra coisa, eu já tratei de vários que fizeram esse tratamento e seguiram a minha orientação. O avião não caiu. E eles tiveram que fazer muitas viagens, as coisas deram certo depois. Olha bem isso aí. Agora, só tem uma pergunta aí, uma terceira, que não tem nada a ver com essas 2 que eu falei.
Você precisa de andar de avião ou de voar através de avião, fazer viagem de avião? Se precisa, isso é mais sério ainda, tá? Olha bem. O cara já tem 40 anos. Agora, é uma vergonha. O que é bacana em você é que você é um covarde sincero. Tem gente que eu conheço que não fala isso de jeito nenhum. Ele evitava ao máximo. Agora, tem um outro que está vivo aí, tem mais de 100 anos que não anda de avião. É mais. Eu conheci vários. Sabe? Conheci vários. Depois que... Outra coisa, eu quero dizer, então é bom falar para ele. Eu quero dizer para você que eu viajo de avião faz mais ou menos 70 anos, ou por aí. Eu era menino quando eu comecei. E foi as viagens que eu fazia até São Paulo para fazer compra para as faculdades. As faculdades, os colégios, aquela coisa toda. E era de avião também. Agora, o caso todo é o seguinte. Eu quero te dizer uma coisa. Eu tive pequenos acidentes de percurso com aviões. Eu não estou falando aquele nosso aí que você viu, que a gente ficou 1h e 5 minutos em cima de Foz sem poder descer. E o povo achava que o avião ia cair. Não é nada disso. Mas eu, por exemplo, eu tive que descer em estrada de boi no sul de Goiás. Mas o avião era Tec-Tec, era Cessna. Mas é que o negócio deu um estouro lá no processo de motor e nós tivemos que descer. A gente desceu em estrada de boi. Tudo isso aconteceu, ninguém se feriu, o avião foi recuperado, restaurado, não teve nada. Outra coisa, existe aquele caso que eu conto sempre, que eu e o Chico Xavier iam viajar, depois da terceira volta do avião, não tinha nem 1/3 dos tripulantes. E o Chico, mas nós vamos? Eu falei assim, vai, fica firme que não vai cair o avião, vai por mim. Nós fomos e deu tudo certo. Agora, o avião à solta, não tinha ninguém lá dentro. Tinha 1/3. Todo mundo ficou no Brasil, ninguém viajou. E eu fui com o Chico. Tudo aconteceu do jeito que nós falamos. Agora, já teve outro caso mais sério. Eu ia entrar no avião, estava no aeroporto, quando eu cheguei, notei umas coisas na porta do avião, não entrei. Voltei. Mas não, eu vou noutra viagem. Eu não sei o que aconteceu. Deu um treco lá no avião, mas não matou ninguém. Tá certo? Então, essas coisas todas aconteceram comigo. Não, o 11 de setembro, esse aí estava na cara. E outra coisa, lá o negócio foi bravo. E a gente jogou energia e os troços até melhoraram antes, mas ninguém conseguiu segurar o troço 6 horas depois. Agora, o tempo melhorou. Você já pensou? Agora eu te pergunto, se não tivesse melhorado aquele tempo, será que os aviões iam funcionar do jeito que funcionaram? Só hipótese, eu não sei. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É uma hipótese que eu estou criando que não tem nada a ver com isso. De modo que você fica pelo menos sabendo. Avião a gente tem que ter confiança. Se você não abusa, não tem nada. Há assistência. Outra coisa, já fiz muita assistência dentro de avião. Tudo isso é sério. Sério. Depois que comecei a fazer o EV, a mulherada caiu matando em cima de mim. Ainda mais em Minas Gerais, que as mulheres estão matando cachorro a grito. Como ainda não aprendi a me encapsular, estou fazendo EV muito menos vezes por dia. Mas tem melhorado. A questão é, algumas dessas mulheres são mães solteiras. O senhor poderia falar um pouco sobre alguns pontos negativos para a ProEx? Quando se forma dupla evolutiva com a mulher nessas condições, a primeira coisa é o seguinte, se você está fazendo EV e você pretende fazer a TENEPS, arranja logo uma dupla evolutiva, pensa bem nisso. E acaba com esse tique-tique do fubá. Se a sua promiscuidade cegar desse jeito, você mexendo com o EV, do jeito que está mostrando, isso aí eles estão dando para ele uma amostra reduzida do que vai acontecer com ele. Ele precisa acertar a vida dele agora. Não dá mais para ser promíscuo. Olha bem o que você vai fazer. Ainda mais em Minas Gerais. Ele tem razão. Você sabe que Belo Horizonte uma vez fez o processo da turma, porque precisava de 200 mil solteiros. Então eles fizeram a importação. Então você chegava num restaurante, tinha aquele monte de gente nas mesas. Você olhava, as mesas só tinha mulheres. 3 mulheres, 4 mulheres, 5 mulheres em cada mesa, não via homem nenhum.
Eu vi isso tudo. Depois disso saiu em jornal. Não adianta vir falar que não tem, porque tem documentos de tudo isso. De modo que Minas Gerais, realmente, lá, o negócio de matar cachorro a grito é clássico. Qual o seu ponto de vista sobre a obra de Emmanuel e sobre a Terra está passando por um período de regeneração até a década de 2050? É verdade que maus espíritos estão proibidos de reencarnar na Terra desde o ano 2000? Ah, essa está ótima. Boa piada essa, hein? Gostei de ver. É o contrário disso aí. Uma coisa está dizendo a outra. Eu não sei dessas coisas de Emmanuel. O que eu sei é o processo da Reurbex. Qualquer coisa, leia Homo sapiens reurbanizados, que eu dou todos os detalhes lá da história. Valdo, no B. Dentro desse tema de hoje, fixação no rentável, uma vez você falou o número máximo de atividades que uma pessoa deveria ter para não entrar na síndrome da dispersão. Não é isso? Uma vez você falou, que número que é esse? Quantas atividades uma pessoa deve ter para não entrar na síndrome? Por exemplo, uma coisa que eu tenho certeza, 11 atividades é demais. Você já sabe também. Não, eu estou dando uma dica. Mas, por exemplo, é demais. mas você tinha falado uma vez, Então eu acho que ser 3. menos do que isso. Agora, eram 3, né? Aí agora depende, o que vocês já. Quem é que já estudou isso mais? Aí é vocês que tem que ver. Isso é a Proex lá, é a Apex que tem que ver. 3 seria bom? A questão é que às vezes você tem derivações. Eu acho que o negócio é muito sério de você falar 3, 4. Sabe por quê? Devido à modalidade do trabalho. A derivação, às vezes... As derivações são coisas tudo mais ou menos iguais, isso é outra coisa. O problema é a hora que um é assim, o outro é aqui, o outro é lá, o outro é lá, o outro é lá. Eu estou falando de atividades diferentes. Eu estou falando de atividades diferentes, que não são convergentes. Pois é. Olha, o ideal, se for a rigor mesmo, você caminhar para uma que seja mais ampla. Esse que é o ideal. Agora, outra coisa séria. Existe aí um diagnóstico mais sério ainda do que esse. Quais os resultados disso? Agora, tem que ter uma autocrítica enorme para fazer esse resultado. Autocrítica. Se não tiver autocrítica, a pessoa vai ampliar o processo, não vem com ela. Então, veja, se tem resultado palpável, concreto, vamos ver como é que é. Isso aí é que é o sério. Com muita frequência, durante ou após a TENEPS, aparecem rostos de pessoas que, na grande maioria, eu não conheço. Ontem me chamou a atenção porque surgiu o rosto do Abraham Lincoln. Não estava pensando em nada sobre os Estados Unidos, estava de olhos abertos, fechava e lá estava ele me observando. Poderia me dizer o que pode ter ocorrido? Isso acontece comigo com muita frequência e sinto uma coceira terrível, principalmente no nariz, que parece estar enorme. A coceira é devido à ectoplasmia. Isso aí é uma evidência. Esse negócio de Abraham Lincoln não quer dizer nada, porque aquela cara, com aquelas barbas, daquele jeito, é um monte de gente que é assim. Ainda mais extrafisicamente. Vai com calma, porque às vezes não é nada dele. Agora, isso tudo mostra que você deve anotar tudo e ver o que vai acontecer com o tempo. Pode esclarecer muita coisa isso aí. E ela está falando, não estava pensando em nada, só estava com os olhos abertos, fechava e lá estava ele me observando. Está perfeito. Isso aí é clarividência. Isso mostra que tem ectoplasmia com clarividência. Agora, quero falar para vocês o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia. Data, 8 de março de 2011, terça-feira, às 20 horas. Local Bourbon Resort Hotel, Rodovia das Cataratas, quilômetro 2,5, Foz do Iguaçu. Nosso presente. Quem é amigo da enciclopédia é nosso convidado e será cobrada apenas a bebida. Professor Valdo, só uma complementação aqui no teu. Aqui. É que nós conseguimos incluir as bebidas também. Isso foi retirado de um... foi então recente. Isso aqui está errado. Então a gente já conseguiu incluir as bebidas. Desdigo, não está aqui quem falou a parte final. Tá certo? Mas não é bebida alcoólica, viu? É refrigerante, suco, água. E uma outra questão, dizer, o povo vai passar sede lá, vai beber água, não é isso? Água e refrigerante. E uma outra questão é que nós temos um número de vagas limite, que são 160. Sei. Tá? E aí, assim, quando a gente fechar essa lista de 160, então não tem mais como colocar mais pessoas. Tá ótimo. E isso aí é bacana que vai ser depois do carnaval. Pode falar. O senhor podia explicar a tributologia? O senhor colocou percepções extrasensoriais.
Então, qual é o objetivo nesse contexto aqui? O que o senhor quer fixar? Eu penso que é muito difícil uma pessoa olhar o evolutivamente rentável sem parapsiquismo. Acho muito difícil a pessoa entender isso bem. Não acha, não? O problema é esse. Então, o processo é esse, assessorial mesmo. E outra coisa, a evolução pessoal, né? Que eu falo lá. A holomaturidade é a evolução pessoal. Valdo, a fatologia de baixo para cima, a quarta e terceira linha, a descoberta do filão autoevolutivo mais proveitoso, autobagagem multiexistencial. O filão autoevolutivo mais proveitoso para a bagagem multiexistencial da pessoa. Agora, qual é o melhor para o caminho para a gente... Aí é uma descoberta. As pessoas vão lucrar mais com o seu alto esforço. O que é que você vai fornecer mais em favor dos outros através daquilo que você faz? Isso aqui é o filão autoevolutivo mais proveitoso. Não é aquilo que é seu. Não é para você. Mas aquilo que você faz em favor dos outros. É sempre da assistência. Tudo é interassistencialidade. A verdadeira fixação no evolutivamente rentável é ampliar a interassistencialidade. Mas essa descoberta, ela está, vamos dizer assim, ligada às vocações, né? Ela tem que aí está mais no processo da pessoa pesquisar, fazer uma prospecção mais profunda, conscienciométrica de si própria, né? Por exemplo, a primeira coisa que ela tem que olhar, está usando os aportes que recebeu? Outra coisa, tem alguma coisa ociosa naquilo que você dispõe? Isso é seríssimo. A ociosidade, os aportes, o recebimento e a doação. Isso aí é evolutivamente rentável. É a base disso. Tem que levar em conta a eficiência também. Agora, a descoberta... A descoberta é a identificação real. E outra coisa, nunca deve ser feito uma vez só na vida da pessoa. De vez em quando é bom ela fazer um levantamento para ver, nesse novo momento evolutivo da minha vida, como é que eu estou? Eu devo seguir onde eu estou ou devo fazer alguma renovação? Ela tem uma dinâmica... Aí é um processo de renovação política, administrativa, da própria vida. Dinâmica temporal aqui ela tem. Ela pode... É necessário. Para ver a qualificação do resultado do esforço da pessoa. Aldo, aqui na remissiologia, na última página, você fala o primeiro verbete que você faz a associação é a aceleração da história pessoal. E assim, eu tenho observado que tem acontecido muitos fatos aí nos últimos tempos dentro aqui da Cognópolis. A gente está vivendo assim mais uma aceleração, mais especificamente nos últimos meses, ou não? Não. Às vezes são aqueles jumping no processo de desenvolvimento das coisas. Tem período que desenvolve mais. Por exemplo, esse início de ano, nós tivemos um ano com mais gente do que todos os anos que eu já passei aqui em Foz. Pois é, não, do fim do ano, aqui, ó, faz mais ou menos, hoje é dia 23, faz mais ou menos um mês, e nós estamos tendo gente demais aqui. Não adianta vir com aqueles argumentos de sempre, que não dá para, só isso não dá para informar o que a gente está passando aí, não. E nem eu sei o que se passa. E assim, a maioria desses últimos dias mesmo agora, está tudo na base de 100 pessoas. Continua com bastante gente. Como é que fica? E a gente já está terminando janeiro, né? Então, pois é. Agora, tem coisa que eu sei, que nós trabalhamos para isso. O caso da mega autorização na quinta-feira tem que dar um desconto, a gente sabe. Tudo foi feito de caso pensado para dar um golpe do povo, não é isso? Mas olha Tudo só. é um negócio de golpe da população. Essa questão da aceleração da história, eu estou me baseando no quê? Por exemplo, casuísticas de personalidades consecutivas que têm aparecido. A questão de novas frentes de trabalho. Quer dizer, parece que nos últimos tempos tem ampliado. Não, mas agora isso. A tendência nossa vai ser ampliar isso cada vez mais. Então, mas isso a gente... Presta atenção depois e olha os máximos, as pontuações máximas do CAEC,
do Instituto, da IAC. Você observa que tudo está crescendo. Olha da IAC, impressionante. Olha do Instituto. Esse que eu li aqui há pouco tempo. E olha as nossas também têm crescido. Agora, eu penso que nós vamos chegar, dentro de uns 2 anos, talvez, a 1 milhão de artefatos de saber na holoteca. Agora, isso vai exigir mais espaço, vai criar um problemão. Eu acho que nós vamos ter um problemão pela frente de espaço, memória. Vai ser muito chato. Se de uma hora para outra, nós vamos ter que construir uma sala só para guardar. São depósitos. Do jeito que os americanos fazem. O banco faz. E quem? Vocês? Ah, é? Eu penso que é o caso de fazer. Agora, se fizer, vamos fazer uma coisa bem simples e segura. Eu tenho ideia sobre isso, porque eu já dei dicas sobre esse negócio em São Paulo para fazer. É uma saída, até ver. Que é a construção pequena esperando a construção grande. Aneca. Professor, sim. Aqui na página 15, crescendologia, o crescendo geométrico dos dividendos evolutivos na fixação no rentável. Você podia explicar melhor o que é isso? O crescendo geométrico dos dividendos evolutivos na fixação no rentável. O caso todo é o seguinte: o que é que você tem recebido naquilo que você faz como dividendos? Está havendo um crescendo nisso? Agora, do ponto de vista evolutivo, vale a pena continuar nessa fixação evolutivamente rentável ou pode ser mudado? No seu caso, como você ainda é muito moço, você tem que anotar isso aí e ver com o tempo. Você ainda não pode tirar uma definição para muito tempo. O seu tempo é pequeno, é curto. Todas as prospectivas, quer dizer, a previsão, tem que ser de duração curta. Entende? Devido ao tempo. Mas é isso aí. Você entendeu o que a gente quer dizer com esses processos de falar o crescendo geométrico, presta atenção, dividendo evolutivo e fixação no rentável. São 3 conceitos bem claros. Você entendeu, né? Agora, lembre-se, no seu caso, tudo isso você está ainda no curto prazo. Você entende? Você tem que estudar o negócio depois do médio prazo, do longo prazo. Tudo isso tem que entrar aí para ver. Está claro? Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Valdo, aqui ó, fazer uma pergunta. Eu tenho feito o EV, tenho instalado o EV, tenho sentido já as vibrações do EV em relação aos chakras e tudo. Só que assim, pratiquei durante muito tempo técnicas do yoga de ativação de Kundalini, eu não senti a Kundalini sendo ativada. É possível através do EV ativar a Kundalini, não? É possível o quê? Através do EV fazer ativação de Kundalini? Tudo é possível mexer, depende da situação da Kundalini, ou seja, do sexo chakra da pessoa, antes dos trabalhos com as energias. Porque assim, eu fiz o experimento... Você viu o que era antes, depois o que aconteceu e depois o que é depois. Porque assim, ó, eu tenho feito o EV, eu fiz um experimento semana passada de ativação de Kundalini, com Bidya-mantra, Pranayama, essas coisas, e depois eu testei o EV em cima. O EV foi potencializado de uma forma inimaginável, assim. Ontem eu estava fazendo um EV, parecia uma bolinha de ping-pong, o EV, é muito rápido. Coisas e ver o que se passa, olha bem. Agora, ó, quando mexe muito com o sexo chakra, abre o olho sobre assédio, quase sempre tem. Tá. Entende? Olha bem o processo de assédio. Porque pelo EV eu senti muito estado vibracional sendo instalado, sentia os chakras sendo ativados, mas o poder físico, a força física da ativação de Kundalini eu não senti no EV. Eu estava sentindo muita falta disso, então eu resolvi fazer um experimento essa semana, né? Então continuando o experimento. Tudo lá e ver o que vai acontecer. Isso tudo é desenvolvimento. Tá. Agora uma coisa, você não está abaixo do seu peso, não?
Um pouquinho porque eu tô me alimentando mal, que eu tô morando agora sozinho. Tá o quê? Tô me alimentando mal, mas o meu peso tá, pela minha altura, tá ok. Mal. Então tá danado. Não, mas o meu peso tá ok pro tamanho. Reforça a munição de boca. Sim. Não vai melhorar, não. É preciso ver isso. Até que eu estou bom de olho clínico, estou vendo daqui, não vi de perto. Valeu, Valdo. Obrigado, tá? Munição de boca, hein? Olha bem. Tá, ok. Vai falar. Você pode falar um pouco mais sobre na fatologia, na primeira página? É a quinta linha de baixo para cima, os exercícios da inteligência contextual aplicada à autoevolução? Sim. A inteligência contextual aplicada à autoevolução. É você, vamos dizer, ter inteligência de tudo que ocorre com você no momento evolutivo. Como é que está? No contexto seu, na hora, o aqui e agora, já. Você entende? É aquele momento evolutivo. Qual é a sua inteligência contextual a respeito disso? Como é que você é nisso? O que está acontecendo com você? A base de tudo da fixação no rentável depende disso. Entende? Um exercício da inteligência contextual aplicada à autoevolução. É a síntese do processo da fixação no evolutivamente rentável. E isso tem alguma ligação com a prospectiva? Tem, porque você examinando hoje, você vai saber o que vai acontecer amanhã. É do hoje que nasce o futuro, o amanhã, né? Tudo depende agora. É aquilo que eu chamo aqui e agora, o já. Vale a pena pensar. É uma saída. Quem mais está aí com o trabalho aí com o microfone? Não tem mais ninguém? Uma coisa séria que eu estou falando aqui é o seguinte: a recim permanente a partir do conscienciograma. Essa é braba, né? É a reciclagem intraconsciencial a partir do conscienciograma. Então, por exemplo, você chega lá, olha o conscienciograma, e vai ser a consincobaia lá na cons. Aí lá eles falam assim, ó, não, você é muito bom nisso, mas está faltando isso. Aquilo que falta, você vai colocar, não, até 2012 eu atinjo esse, até 2013 eu atinjo esse, até 2014 eu atendo aquele lá. Entende? Aí você põe, vamos dizer, a força-tarefa na rua e começa a funcionar. Mas esse é que é o trabalho. Mas esse é terrível, a recim permanente a partir do conscienciograma. Reciclagem intraconsciencial. Eu confio em vocês. Professor, dentro do trabalho do voluntariado, o que o voluntário tem que observar mais dentro da instituição conscienciocêntrica para se fixar no rentável desse trabalho do voluntariado, para não haver dispersão? É ver se ele está entrosado com o resto que tem da turma trabalhando naquela IC. O grupo mesmo. Ver como é que ele está. Se ele, como mini peça, está bem articulado com as outras, está entrosado. Entende? O processo é entrosamento. Porque o voluntariado, professor, ele só justifica, até onde eu vejo, pelo grupo mesmo. E justifica pelo resultado também evolutivo, né, do alto esforço da pessoa. Então, o cargo em si, o trabalho que a pessoa está exercendo, ele acaba sendo secundário. Tudo é secundário. O que interessa é o resultado. Esse resultado é que é o saldo, né? O alto esforço da pessoa. É o que interessa. Né? O que você queria aí? É aqui na enumerologia, na penúltima linha, página 15, enumerologia, penúltima linha, a fixação da infraestrutura proexogênica. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Acho que não se restringe à residência, né? É mais do que isso, né? Sei. A fixação da infraestrutura proexogênica. O caso todo é o seguinte: é necessário ver o que a pessoa vai fazer na programação de vida dela. Nessa programação, ela não pode construir isso de uma hora para outra. Tem coisa, então, que ela tem que fazer na programação de vida, que ela tem que começar numa década e só concluir 3 décadas depois.
Então aí vem a infraestrutura proexogênica dela. Ela tem que estar de olho naquilo, é o longo prazo dela. Ela tem que estar de olho. Existe até aquilo que eu chamo do longuíssimo prazo. Geralmente, quando nós falamos em longuíssimo prazo, diz mais respeito aos processos que já transcendem a dessoma da pessoa. Mas às vezes não é. É um longuíssimo prazo que diz respeito mesmo a várias décadas da vida da criatura aqui. Está claro? Valdo, aqui atrás de você. Aqui na fatologia, é na quarta linha, de baixo para cima, no finalzinho. A descoberta do filão autoevolutivo mais proveitoso, a autobagagem multiexistencial. Tem relação com essa outra pergunta que o Lócio fez, com a de Proex. Né? Você pode... O caso é o seguinte, foi com o João? Com o Arlindo, por favor, fala aí. Nós já falamos no assunto. Estava querendo que você aprofundasse, porque a maioria das pessoas acha que está trabalhando na Proex, mas pega tarefas secundárias, paralelas, vamos dizer, do acostamento e não a tarefa principal que está no eixo daquele trabalho por causa do momento, né, da inteligência contextual. Você pode falar um pouquinho? Em parte é isso, foi o que nós falamos aí sobre a questão. O que você tem a falar nisso? O que você quer depor aí? A descoberta do filão, você falou que tem muito a ver com o esforço pessoal, né? E que é uma questão que também tem que levar em conta que os aportes recebidos no tempo e o lucro do alto esforço em relação a isso. E o que a pessoa vai lucrar. A questão também de fazer uma prospecção conscienciométrica mais profunda de si próprio, né? Em função disso, desse alto esforço. E não deixar nada que seja ocioso. Porque às vezes a pessoa tem muitos potenciais, estão ociosos. Ela não está sabendo fazer a aplicação disso. Então é muito importante aí colocar a bagagem toda funcionando. Aqui que eu estou falando, coloca a força-tarefa na rua. A funcionar sob todos os aspectos e possibilidades. Agora, quando a pessoa não percebe que aqueles talentos, aqueles trafores que ela tem, o ideal seria ela conduzir aquilo para uma linha específica. Aquela linha já existe, ela não identifica e ela fica nesse acostamento, nessa coisa sempre paralela, nunca alcança uma realização. Agora o problema é enfrentar isso aí com calma. E outra coisa, estabelecer determinado contrato consigo mesmo. Anotar tudo e a pessoa seguir aquilo rigorosamente. No caso de uma gestão de grupo, assim, que uma tarefa precisa ser executada e aquela pessoa tem os talentos próprios para aquela tarefa, mas ela não vê aquilo. Como conduzir isso para a tarefa caminhar? O problema é a turma que está vendo abrir o jogo, né? É para abrir o jogo? Mostrar o que tem. Eu penso que nesses casos, gente, quanto mais franqueza para explicitar a situação, melhor. Às vezes é necessário fazer isso que eu chamo da impactoterapia. Às vezes dá resultado. Porque a gente vê esses quadros assim de insatisfação muito grande. A pessoa está sempre na tarefa que é quase a tarefa, mas não é a tarefa. Então não traz alegria, não traz bem-estar. Nesse segundo semestre aconteceu um caso que eu falei umas verdades com uma pessoa que tinha uma outra junto que ouviu e falou assim, olha, isso aí vai criar um problema para ele. Falei assim, eu garanto que apostar, ele não quis. Agora, passaram-se alguns meses, a pessoa apareceu de novo. Mudou toda a vida dela, para aquilo que eu tinha falado. Aí, eu queria ganhar a aposta. Você está entendendo? Às vezes, é preciso saber o modo, o jeito, com quem, a hora, a modalidade da abordagem. Entende? Agora, eu, quando entro na história, eu já entro assim para ganhar. Raramente você vai perder qualquer coisa nisso, porque tem amparador no meio. E eu dou sempre mais valor para o amparador do outro, e não o amparador meu. Então, essas coisas todas eu acho que tem que falar, sabe?
franqueza, sinceridade, explicitar o que for possível. Às vezes é bom. Professor, aqui, Adélio. Quando se fala em fixação do rentável, basicamente é interassistenciologia, né? O processo de o que rende em termos de interassistencialidade. É o que rende mais, o básico mesmo, é isso, né? Então é bom fazer, né? Não há dúvida. A consciência que consegue se concentrar realmente nisso 24 horas por dia é mais a partir da desperticidade, vamos dizer assim. É o desperto que consegue até essa visão de conjunto maior ou não? Não, mas eu acho que é a partir da TENEPS. A TENEPS, tem muita gente que ainda não percebeu isso. Ela organiza a vida do tenepsista. E organiza dentro de um nível que aquilo vai ficar para sempre. Modifica, sabe, o critério, a política, a tendência da pessoa. Então o processo é TENEPS. Depois da TENEPS vem a OFIEX. Depois é que vem a dispersidade. A gente pode dizer que depois da TENEPS teria ainda aquela TENEPS 24 horas, né? Quando você consegue... Pois é, não, mas isso é o meio termo. Mas o negócio vai chegar lá na OFIEX. Agora a dispersidade está aí também. Logo em seguida. Porque daí, isso a gente falando intrafisicamente e extrafisicamente é só na condição de desperto mesmo. Olha, num processo desse mais amplo, nunca deixe de casar as dimensões. As dimensões têm que ser abordadas casadas, intra e extrafisicamente. Porque a sua consciência, ela é sempre casada nas dimensões. Por isso que a gente fala, você está aqui como Adélio, mas você é uma consciência. Então, se levar em consideração isso o tempo todo. Agora, na questão da fixação do evolutivamente rentável, veja, isso é a base de tudo. Agora, onde é que você mostra mais inteligência? Qualquer um aqui, onde é que vai mostrar mais inteligência? É na fixação do evolutivamente rentável. Quer ver se uma pessoa é inteligente? O que você está fazendo? Não precisa perguntar aquilo, né? Diga quem andas que eu te direi quem és. Não. Me fale, quem que é que você dedica a maior parte das suas energias, do seu tempo, das suas oportunidades, vamos dizer, do seu acervo de potenciais? Isso é o mais sério, é o mais inteligente, é isso. Que é por isso que esse crescimento é exponencial, né? Porque você começa a fixar no rentável, rende mais, começa a ter mais lucidez e... Isso aí é aquela minha conversa que calava a boca dos cientistas, no meus debates de universidade, de laboratório, aquele negócio todo. Eu virava para você, olha, eu estudo a consciência. E eu desafio vocês, quem é que estuda um assunto mais importante do que esse aqui? Nunca encontrei um que viesse falar alguma coisa superior a isso. Com isso, eu não quero dizer que eu sou mais inteligente que vocês, mas eu tenho um caso sério de inteligência. A minha inteligência é melhor para abordar as coisas do que a de vocês. Por quê? Eu estou abordando temas que são mais prioritários que os seus. Quem vai ajudar nesta? Não me interessa se antes eu era assim ou se mais tarde eu vou ter que ser. Mas hoje, quem ganha sou eu. Isso é irrespondível, é irrefutável, é inconcurso, não tem saída. Agora, eu lembro de uma vez que lá no INPE tinha uma pessoa, acho que era de um desses países da América Latina, porque lá está cheio de cientistas, né? Tinha um deles aí, acho que era do Peru, não sei o quê. Então que levantou e disse, não, mas eu estou fazendo isso, e começou a falar tudo que a pessoa está fazendo, que vai ajudar muita gente. Eu disse, isso é ótimo. Mas como assunto, não é o mais importante para a humanidade, não. E comecei a descrever o negócio todo. Falei assim, precisa levar mais do que isso? Os outros falaram, não precisa, está certo. Então vamos ver. Esse processo, em matéria de conceito de inteligência, é necessário a gente avaliar demais os detalhes dos fatos, para ver os conceitos de inteligência do ponto de vista do prioritário. Pensa nisso. No livro Inversão Existencial, tratando sobre dupla evolutiva, recomenda-se várias formas de estímulos à dupla, dentre elas a ideia da aquisição de revistas e filmes pornográficos.
A pornografia, que é uma prostituição e venda do corpo físico, constitui-se da promiscuidade, mau uso do soma, falta de inteligência evolutiva e assédio. Sendo assim, não é baratosférica? É. E se for, nossa aquisição seria um incentivo às produções dessa natureza e, consequentemente, o acompliciamento anticosmético, direto ou indiretamente é. Mas isso é igualzinho o negócio de comer carne. Você vai deixar de comer carne? É a mesma coisa. Na vida atual, isso aí faz parte. Agora, uma dupla, às vezes, é bom saber disso, claramente, para a pessoa se libertar do processo do sexo entre os dois. Porque senão amanhã o homem vai começar a ver o negócio da internet escondido, vai comprar revista escondido. Esse negócio, quando começa o escondido, tudo dá para trás na dupla evolutiva. Por isso que é preciso julgar o jogo às claras. Sobre esse aspecto, eles têm razão. O livro está certo. O que vai fazer? Os males o menor. Agora, com o passar do tempo, ninguém vai cultivar muito tempo essas revistas pornográficas. Eu mesmo mexi muito com isso, tive no meu curso de sexomática, mas eu não tenho isso mais, não mexo com isso. Qual a sinalética que dá certeza que estamos encapsulados? É aquela que você teve defesa, todo mundo caiu no buraco, você não, houve alguma coisa. O problema é esse, você saiu incólume, tem um nome para isso, né? De corpo fechado, não é isso? De corpo fechado, ileso, o outro é indene, incólume, ileso, indene, inatacável, o que mais? Tudo. Se não existe sinalético específico, então o encapsulamento seria apenas a vontade decidida. Lá no fundo, a vontade decidida é a base de tudo. Com a vontade decidida, você explica tudo na Terra, que você faz, tudo que você faz. Existe algum gesto tal, qual o senhor já disse, que em muitas fotos, nas experiências de efeito físico, o senhor está de braço cruzado? Existe algum gesto tal qual? Sim, o que é que você quer dizer com esse gesto? Não estou entendendo. E eu fazia isso para mostrar que eu estava segurando a energia, que isso aqui estava encapsulado. A mostrar que tem muita coisa ali que estava alteradinha, tinha assédio da história. E eu não estava deixando entrar na minha paratroposfera. O senhor pode falar um pouco a respeito? Não, o problema é esse. Quero só explicar o seguinte, a hora que a pessoa faz isso, o que ela faz? Ela está bloqueando o cardio chakra, processo emocional, todo o processo torácico dela aqui. Isso aí mostra a firmeza do problema do fechamento disso aqui. Agora, eu às vezes fazia isso e mostrava, não, ali tinha alguma coisa que estava errada. Então, por exemplo, quando o povo está tirando fotografia, mais tarde eu podia analisar, não, nessa hora aconteceu isso, aí eu ia lembrar o que era, por que eu estava daquele jeito. De modo que uma pessoa que chega e fica assim, precisa de entender de energia para a pessoa fazer isso, é lógico. Agora, eu já escrevi muito sobre isso, mas só meio século. Por que não se considera muito os resultados da teoria dos sistemas dinâmicos, disciplina que objetiva desenvolveu a teoria capaz de prever a evolução dos fenômenos naturais e humanos observados nos diversos campos do conhecimento dentro da conscienciologia? Olha, nós estamos favoráveis a todas as teorias que funcionam da ciência convencional, mas não vamos perder tempo com o processo da eletronáutica. Só isso. No meu caso é esse. Eu não sei o que os outros pensam. Mas meu caso é esse. Eu não quero perder tempo com a eletronáutica. Só na parafatologia, a terceira e quarta linha, os fixadores das pararrotinas úteis. O que é mais importante nisso aqui? Nos fixadores aí das pararrotinas, é você ver dentro da perceptibilidade, o que é que você está funcionando melhor do ponto de vista geral em matéria de evolução e assistência. Você vai por aí. O que você faz hoje que é o melhor que você faz parapsiquicamente? É isso aí que você tem que entrar com a rotina extrafísica útil mais intensamente.
Aí é muito... Eu, por exemplo, há muitos anos descobri que o meu processo interassistencial era sério para mim. Então comecei a dar valor para isso. Até hoje eu estou trabalhando com isso. Hoje em dia mesmo, trabalhando assim, só com concepção de ideias, redação de textos, essa coisa toda, eu ainda estou em cima disso. Eu nunca deixei. Eu vivo falando isso aqui para vocês. Por sinal, essa noite eu não tive nada, sério. É tanto que eu cheguei e vi um monte de carro falando assim, eu quero saber quais os cursos que estão havendo aí. Não, eles falaram, nossa, tem um com 20 e poucos alunos, etc. E tem depois me falaram de um outro que estava aí com mais gente. Mas veja, está tudo mais tranquilo. E outra coisa, eu trabalhei muito num assunto seríssimo, ainda vai me dar trabalho ainda durante uma semana. Então, por aí vocês veem. O nosso caso entraria mais aqui, por exemplo, a TENEPS, né? No nosso caso em geral, depende da pessoa. Né? A TENEPS seria... Pois é, mas mesmo assim a TENEPS, Arlindo, ela pode ser mais específica, né? Você de ver o que está acontecendo lá dentro do seu processo de TENEPS. E os detalhes, né, que tem que ver. TENEPSologicamente, o que ocorre de mais, vamos dizer, de maior realce, é mais importante. Isso aí tudo teria que ser estudado. Aqui sempre é bom ver os detalhes, é lógico, né? Agora, se você viu que aquilo é importante, você vai se dedicar mais àquilo. Então, se dedicar a alguma coisa importante com mais autoconsciência, sempre vai ter resultados melhores. É óbvio. Na escala evolutiva, o tenepsista, até onde ele, quando ele domina a TENEPS, né? Até onde ele chega, que não seja extrapolacionismo, mas qual o top dele? O que ele domina mesmo na prática? Na prática é a eficácia, a competência, o desempenho melhor que ele tem dentro do trabalho tenepsológico, a prática diária dele. Mas e quanto a, por exemplo, a TENEPS 24 horas? Qual o percentual que ele já tem de assistência fora dos 50 minutos? Não, isso aí eu não sei, né? Nem ele vai saber. O processo é ele ver o que é que ele está fazendo e onde é que ele funciona melhor. Agora, ver muito percentual não adianta, não é por aí que vai saber nada. É levar e deixa rolar. Vamos trabalhar. O processo é esse. Vamos em frente. Aldo. Você já acompanhou algum caso, ou estudou algum caso de uma pessoa que tenha tido mais de uma vida com o mesmo nome? Eu não entendi o que é. Mais de uma vida o quê? Mais de uma vida com o mesmo nome. O mesmo nome. Ah, não, tem vidas que às vezes tem, mas o mesmo nome da seguinte maneira. Tem família que às vezes tem o renascimento consanguíneo, que a pessoa nasce na mesma família. E tem família que gosta de colocar o mesmo nome. Filho, pai, neto, e por aí vai. Então, esses às vezes coincidem. Já teve caso assim, de gente desse jeito. Eu já vi caso. Professor, o que o senhor falou aqui da fixação da infraestrutura proexogênica, valeria também para residência proexogênica aqui na remissiologia? A remissiologia eu não põe tudo que precisa, mas sempre a gente quando põe porque tem alguma relação. Mas aí o que o senhor falou também seria basicamente a mesma coisa aqui para residência proexogênica. Sempre ajuda. Tá certo? Professor, aqui na página 15, na trinomiologia, poderia aprofundar o trinômio evolutivo prioritário, fixação de trafores, extinção de trafares e aquisição de trafais? Sim, o caso aqui é quando aquela pessoa começa a ganhar todas. Ela faz força para melhorar tudo. Então você veja bem, ela fixa os trafores que ela já tem. Então aquilo acrescenta e ela começa a usar aquilo melhor. Ela faz a extinção dos trafares, os brabos. Ela começa a cortar aquilo tudo. E com isso ela começa a fazer a aquisição daqueles que faltam, para preencher tudo. Nessa hora, tudo começa a melhorar com a pessoa. Matéria de parapsiquismo, matéria de assistencialidade,
a matéria dela ter ter contato com amparadores, enfim, todos os trabalhos ela abre o caminho. Isso aqui é o abertismo consciencial. A hora que chega nisso, esse trinômio ocorre. Outra coisa, esse trinômio evolutivo prioritário, ele é factível, ele é exequível, ele acontece, tem gente assim. Agora, quase sempre a pessoa, quando chega nisso, ela vai ter aquelas coisas que eu falo para vocês. EV, arco voltaico, não estou falando em mega euforização, não. EV, arco voltaico. Depois vem, presta atenção, euforim, primener, extrapolacionismo. Você está entendendo? Essas 5 coisas ocorrem concomitante. Junto com essa situação ocorre isso. Pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois, pode ser o tempo todo. Essas coisas ocorrem. Então a pessoa se sente bem. Agora, tem gente que começa a sentir isso e fica com medo até de falar. Ela fica com medo até de abalar, vai devagar. Para não abalar, ela não quer mudar nada. Qualquer grito pode ser pior. Você está entendendo? Não tem um negócio desse? Melhor do que isso não pode. Então, vão ficar do jeito que está. Essas coisas todas existem e o que acontece mais aí é euforia. É o que acontece mais comum. Você entendeu, né? Valdo, aqui, ó, de novo. Seguinte, eu estava lendo outro dia em respeito do sexo diário em relação ao trabalho com o sexo chakra, né? Você falou a respeito pelo menos o que eu li, que é necessário, no caso da ejaculação, para poder ter circulação de energia. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que não aproveitar a energia, em vez de ter ejaculação, e aproveitar essa energia produzida para aumentar a quantidade de testosterona no corpo, para produzir mais? Porque isso não é recomendado. Do orientalismo. A gente não deve usar o sexo para mexer com muita energia, não. É só em caso de desespero. Desespero que eu estou falando é a hora que tem um assédio horrível. Então, por exemplo, deixa eu te explicar uma coisa séria. Vou te mostrar aí como é que é isso. Não se deve usar nada desse processo de tantra, as bobagens todas que tem do Kama Sutra. É muita bobagem que tem nisso. E tudo tem assédio, a maioria deles. Agora, vou te contar o que pode acontecer nesse caso que não tem assédio. Um cara ia casar, apaixonado pela noiva, a noiva apaixonada por ele. No dia, que já estavam noivados, no dia do casório, ela tem um ataque e morre. A dor, então, soma, de vez em quando aparece para ele, mas ele ficou com o cotoveloma, com a noiva, e não arranjava jeito, e ele precisava de assentar a vida dele, devido o trabalho dele, a profissão dele, aquela coisa toda. Então ele chegou para mim e falou assim, não, eu não esqueço dela, não tem jeito. Aí então eu falei com ele assim, então nós vamos fazer o seguinte, eu estou sentindo que vai aparecer a sua real, que não é a noiva, é uma outra pessoa. Ela vai aparecer e você vai ter contato com ela. Não, mas eu não vou ter, isso não vai funcionar comigo. Vai. Na hora H, você vai pensar na sua ex-noiva. Ela está consciente, ela vai ajudar a tirar isso da sua cabeça e passar toda a energia para a moça. A moça vai ficar mais, vamos dizer, viagrosa. Você sabe o que é Viagra, né? Mais viagrosa do que a sua noiva. Foi dito e feito. A partir daquele dia não teve mais nada, a lua de mel foi ótima, deu certo, arranjaram filhos, eles vivem felizes até hoje, que eu sei da história. Há pouco tempo eu vi um negócio do cara, é o mesmo. Entende? Então, num caso desse, eu ensinei para ele, na hora das primeiras relações que ele tivesse com a nova noiva dele, que ele pensasse na outra e deixasse a coisa acontecer. Aí ele começou a sentir que toda aquela energia passava para a outra. A noiva dele, muito viva, passava as energias todas, no caso. Então, emoldurou a nova noiva, mais bonita do que ela, mais sexy,
mais atrativa, atração maior. Então isso não é para qualquer um, é preciso examinar bem como é que é. Agora, tudo porque quem era doido ali era só ele. Não tinha mais ninguém que estava perturbado, era só ele. Nem a noiva era perturbada, nem a nova noiva também não. É porque assim, Valdo, normalmente o orientalismo estuda isso, mas estuda a respeito dos chakras e tudo, mas não estuda a respeito do extrafísico e do assédio. Então, por exemplo, você está me comentando, não fazia mínimo conhecimento que se passava. Claro que eu tenho conhecimento do extrafísico, mas não que poderia acontecer coisas desse tipo, né? Então, tem que examinar, né? Sexologia todo mundo tem que estudar. Então, se quer estudar processo de energia ou assistência, tem que entender sobre sexologia, alguma coisa. Não pode ir assim. Nós não somos mais subhumanos, nós somos humanos. Então você tem que estudar bastante o sexo para ficar livre dele. Para poder fazer as coisas que interessam mais, ter mais valor. Professor. Então, beleza, valeu, Valdo. Aqui, Rosa, aqui. Aqui, professor. B. Página 15, na polinomiologia, o segundo polinômio, o polinômio da convenção dos códigos, fixação holomnemônica e megagestão criptografada. Eu queria, e reconhecimento retrocognitivo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da megagestão criptografada, e quando nós temos alguns reconhecimentos retrocognitivos, mas assim por lances bem assim sutis, não muito reconhecíveis, digamos assim. Coloca o negócio do papel e começa a decifrar tudo, né? A chapoliônica. Vamos estudar o que você fez na vida, para que você veio, o que você está fazendo aqui, o processo é esse. Outra coisa, apela para Apex. Outra coisa, apela para Conscius. Apela para a consciência terapia. Professor, que a criptografia vai ficar mais clara. O que acontece é o seguinte, a gente tem aquele do núcleo comum, né? Isso vem logo. Mas eu falo assim... Sei, mas o criptográfico geralmente não tem nada comum. Mais rentável, digamos. Escuta, criptográfico geralmente não tem nada comum. Sei, lógico, pois é, por isso que eu estou querendo ela. Então apela para onde pode falar. Porque... A Apex, a Conscius, consciência terapia, não tem nada comum, é tudo coisa nova. Não, professor, mas eu já estou fazendo isso tudo. Mas eu falo assim, digamos assim, eu sei que, vou dar um exemplo, a minha linha de trabalho é com a parapedagogia, pedagogia, psicologia, crianças, ressoma, tudo isso. Agora, o que teria de mais assim importante dentro disso tudo que eu teria que descobrir? Aí eu já estou fazendo isso tudo, né? Então Você quer que eu fale? O filé mignon que eu quero. Supernotação. Então, isso eu já venho pesquisando, você sabe que eu venho pesquisando muito tempo. Então, você tem que pensar a supernotação lá. Pontualmente. Priorizar isso aí. Então, só estudar isso. Não, eu não estou falando que seja, eu não sei o que você está fazendo. Eu não posso responder isso aí. Você tem que estudar. Então, por exemplo, porque tudo isso que eu faço, muita gente já vem fazendo. De repente eu tenho alguma coisa escondida que talvez eu tenha mais conhecimento e eu não esteja Uma das coisas mais escondidas que tem é a superdotação. Pensa nisso. Então tá. Estou te dando uma dica. Eu dei uma parada nisso aí, né? Mas eu vou voltar. Obrigada, professor. Em relação à questão da identidade extra, aqui na questão da Cognópolis, o pessoal que passou pelo curso intermissivo, você considera que a maioria tem identidade extra ou não? Ainda não se definiu isso? Não, identidade extra é mais raro que a gente pensa. É mais raro. Porque as pessoas vão caminhando muito, chega num certo ponto que aquela última vida, às vezes, se ela acertou muito, é mais importante, mais importante, mais importante, mais importante. Então isso aí não é tão fácil assim não. Agora, quando a pessoa começa
na condição de mini peça dentro de macro-mecanismo, e aquilo fica mais saliente, aí é que aparece a identidade extra. Então, para a maioria aqui de nós, a identidade extra vai ser a partir da próxima intermissão. Por esse raciocínio. Parte, povo todo aí. Não, hipótese, né? E o urubu observa bem, né? Aqui. E observa bem, né? Sim. Fica de olho, né? Mas Agora, como é que fica, por exemplo, quando a pessoa... Eu não estou dizendo que aqui não tenha, não. Tem uma ou outra. Assim. Quando a pessoa ela tem a rememoração de múltiplas vidas, ainda na intermissão, e ela não tem essa identidade extra... Por exemplo, a idade extra do Nero não era nada boa. Não era boa. Então, essas coisas podem ocorrer. Quer dizer, tem as patológicas também, né? Entendeu? Tem que abrir o olho. Agora, o problema quando ocorre positivo, todos os fatores são convergentes. A coisa fica muito clara, devido à convergência das variáveis. Você pode dar um exemplo dessas convergências? Que fatores? Por exemplo, não tem nada que você vai falar sobre aquilo que seja negativo. Não há nada que você vai pegar que queime. Está tudo tranquilo, tudo é pacífico. Não tem ambiguidade, ambivalência. Não há nada. Não tem jeito de forçar a barra. Entendeu como é que é? Então a baratosfera já foi eliminada desse contexto. Sou novo na Conscienciologia, o livro Projeciologia que comprei ainda não chegou. Poderia me dizer qual a diferença e para que serve a clarividência e clarividência viajoura? Hoje o senhor mesmo falou isso para alguém. Poderia falar algo? O caso todo é o seguinte, vamos entender. Todos os processos, não é clarividência, nem clarividência viajoura que tem interesse. Qual é o interesse do parapsiquismo? É a pessoa caminhar mais depressa, esclarecida, dentro do processo de evolução, dando valor para a multidimensionalidade. Isso são todos fenômenos parapsíquicos, a partir do estado vibracional, da energia da pessoa, etc. Tal. De modo que não é só clarividência ou clarividência viajoura, é muito mais que isso. Agora, é lógico, clarividência ajuda muito, porque esclarece na hora da pessoa. É aquilo que eles usam e que às vezes cria até problema na questão do mercado de ações. É a chamada informação privilegiada. A maior informação privilegiada que tem é da percepção parapsíquica. Agora, a pessoa tem que saber usar isso aí, tem que ser também uma parapercepção cosmoética, etc. Tal. Então, isso aí é que é importante, presta atenção nesse caso. Agora, o interesse disso é inavaliável, isso não tem preço. Uma informação privilegiada a respeito de alguma coisa, né? Quanta coisa eu já não vi assim. A hora que eu estava lá com aquele monte de gente numa das minhas empresas, a hora que muda tudo, eu vejo 6 deles da vida anterior, tudo na hora. Assim, gente, eu estou fazendo pouco, eu preciso trabalhar mais aqui em favor desse povo. O negócio é mais sério. E outra coisa, nunca falei isso com nenhum deles. Terrível. E outra coisa, você vê 6 daquelas pessoas que eram estrangeiras, trabalhavam comigo, e que o processo todo de outras vidas, eu pude localizar cada uma das 6. Direitinho, identificar tudo. tenho 39 anos e sou investigador policial. Já matei algumas pessoas em função do meu trabalho, mas de uns tempos para cá quero sair disso. Gostaria que o senhor falasse da minha responsabilidade perante essas pessoas que eu tive em função do trabalho de eliminar. Olha, o caso todo é o seguinte, procure agora ajudar os outros. Se você é um policial, investigador, que tal você trabalhar com um bombeiro? O bombeiro pode fazer isso com se o cara for investigador, ele pode trabalhar mais ainda do que o bombeiro normal e ajudar muito mais. Se você quer acelerar o seu processo de reajuste, seja bombeiro, vai ser socorrista muito mais sério. Tem um amigo meu que era assim, eu falei com ele, ele mudou, hoje ele é bombeiro.
E é um grande bombeiro. Dirige um regimento lá, um negócio enorme. É um homem. E outra coisa, ele estava mais ou menos mais novo que você na ocasião. Acho que uns 35. E a mesma coisa, já tinha matado gente, que negócio e tal. Estou fazendo pesquisa sobre o Comitê de Para-Recepção Pós-Dessomática. Poderia dizer que posso encontrar material além da enciclopédia da Conscienciologia? Olha, isso aí é bom você ver meus livros, né? Meus livros tem muita coisa sobre pós-dessoma. Olha bem lá, olha dessoma, que você vai achar alguma coisa. Comitê de Para-Recepção Pós-Dessomática. A turma está estudando. Vocês se preparam, vocês vão ter gente esperando vocês. Estou fazendo pesquisa sobre o Comitê de Para-Recepção Pós-Dessomática. Vou começar a segunda graduação no curso de Psicologia. É algo antigo que martela na minha cabeça desde a adolescência. Já sou formado em Ciência da Computação e atuo na área. Gostaria de fazer pesquisas dentro da Conscienciologia e aproveitar bem a graduação em Psicologia. Poderia dar algumas dicas para aproveitar o curso de Psicologia junto com a Conscienciologia? Sim. A primeira coisa, estude a comportamental, sabe? A cognitiva comportamental, junto com isso. Isso aí pode te ajudar. E examine o processo da Conscienciologia sobre a Seriex. Isso vai ajudar demais. Aí você vai encontrar os processos todos aí dos desvios sexuais nas famílias. Isso aí vai ajudar demais. De que maneira posso ter certeza se estou cumprindo minha PROEX? Fazer curso na Apex. Você quer falar aí para nós? A pessoa pode acessar o nosso site para ter as informações sobre os cursos e atividades. É www.apexinternacional.org www.apexinternacional.org. Lá, então, ela vai ter uma série de informações sobre o curso. O mais próximo agora, no Carnaval, vai ser o curso Balanço Existencial. Uma das propostas é justamente isso, a pessoa fazer essa avaliação dos resultados que ela vem obtendo na sua programação existencial. Ocorrerá entre os dias 5 e 8 de março, aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Outra, perguntas parecidas podem ter a mesma paragenética? Pessoas parecidas podem ter a mesma paragenética? E a voz parecida tem a mesma possibilidade? Olha, isso tudo depende do processo, do grau de genética de cada um. Entende? Tudo é possível. Pratico a TENEPS há 4 anos. Mesmo assim, permanecem os bloqueios contra as percepções energéticas, casca grossa, e a minha evolução na aplicação diária da TENEPS. O que me sugere? Continuo com o processo? Sim, a primeira coisa, você precisa de ter um banco de loja disso. O que é que você já fez de renovador o ano passado? Em 2010, o que você fez de diferente? Você está numa pasmaceira? A sua vida está na mesmex? Ou você estabeleceu alguma coisa nova, alguma reciclagem? O que você está precisando de uma reciclagem, para dar cara. Pois é, a Conscius, seria bom aparecer na Conscius. Se for aqui, estiver próximo aqui do SEAEC, né, vamos ter o curso TENEPS-Programa dia 26 e 27, onde vamos estar discutindo um questionário de 100 perguntas. Isso pode ajudar muito. Muito bom. 26 e 27 26 e 27 de fevereiro, no discernimento. É época do carnaval? Não. Não. Valdo. Sempre é bom, porque aqui é bom mostrar, né? Tem que ser fora, né? Valdo. Valdo, diz uma coisa. É possível a gente falar em profilaxia da dessomatofobia na consciência pré-serenal vulgar? Profilaxia da dessomatofobia, da tanatofobia, que você está falando. Profilaxia, o que é aonde? Em relação à consciência pré-serenal vulgar? O que você quer? Qual a pergunta? Tá, deixa eu refazer.
onde é que termina a dessomatofobia, por exemplo? Se a gente for falar na escala evolutiva... A tanatofobia da pessoa termina quando ela entende o processo da multidimensionalidade. Para isso, ela se desenvolveu o parapsiquismo de algum modo. Senão, eu não admito nada. Enquanto tiver isso, a pessoa vai ter dúvida, vai ter impasse, precisa de um tiratema, ela vai ficar em dilema, se acontece alguma coisa, ela reclama, tem uma opção de coisa. Para acabar a tanatofobia, tem que ter a vivência prática da pessoa. No caso, a consciência pré-serenão vulgar, ela é mais provável que ela tenha dessomatofobia ou já pode ocorrer dela não ter? Não. Quem tem tanatofobia é sempre vulgares. Não existe outra consciência. É o óbvio. Tá certo? Valdo, aqui, ó. Fazer uma pergunta. Existe consciência que permanecem durante muito tempo em um lugar. Né? No caso, não saem da moradia delas de forma alguma, do país delas de forma alguma. E já tem outras consciências que têm aquele ímpeto, aquela vontade de poder viajar, conhecer diversas culturas, né? Eu, por exemplo, sou uma dessas, que gosta de viajar para poder conhecer o máximo de culturas possíveis. Em termos de evolução, qual que seria o mais apropriado? Porque, assim, de uma forma, aquele que está parado num canto, ele está fazendo amizade, está fazendo uma série de coisas. Existe um princípio para isso. Toda pessoa que quer fazer alguma coisa evolutivamente falando, não viaja a vida inteira. Esse aqui é o princípio. Se você souber disso, está tudo certo. Não é questão de viajar a vida inteira, mas, por exemplo, reservar uns 5, 8 anos... Não, para poder viajar com para você. culturas. Você vai avaliar suas viagens. Eu, por exemplo, vim para cá, deixei de viajar, seriamente. Eu mesmo calculei, foi tudo calculado. Eu já viajei demais nessa vida. Mas nunca fiz uma viagem ociosa, à toa, por bobaginha. Valdo, uma pergunta assim. A consciência normalmente é muito exploradora, muito curiosa aqui na vida intrafísica. Isso pode ocorrer também no extrafísico, de ela ser uma consciência mais exploradora, de visitar mais comunex. E às vezes ela vai bater na baratosfera. Ah, tá. E já Isso de ciscar, a gente não quer dizer se está ciscando certo ou errado, depende da pessoa. Você está ciscando o quê? Pesquisa, curiosidade, depende. Qual o objetivo? O objetivo talvez de ver várias culturas e tentar fazer essa evolução em cada uma. Às vezes não, a pessoa só fica aqui, não sai do lugar. Isso é a dromania. Tem que ir com calma. Né? Tá, e fazer só mais uma pergunta. A consciência normalmente tende a fixar sempre num lugar. Ela teria mais dificuldade no extrafísico de visitar a comunex, de fazer pesquisa, exploração? Dela. Quanto mais evoluída e autoconsciente seja a consciência, mais taquirrítmica ela é. Que ela isso? pensa, ela está. Ah, entendi. Depende da evolução. Gabarito, potencial, alto desempenho. Valdo, valeu, obrigado, Valdo. Aqui em cima. Eu não entendi esse teu raciocínio quando você falou dos 6 que você viu e que você estava com eles de novo. Você falou assim, devo estar trabalhando pouco. Por quê? Você pode me explicar melhor? Estou trabalhando pouco pelo seguinte, eles não iam me mostrar uma coisa daquela à toa, né? Agora, a partir daquele momento, o que eu fiz? Comecei a fazer mais doação para aquele povo todo. No fim deu tudo certo. A gente acertou todo mundo que estava lá. Agora, o negócio todo é o seguinte, eles quiseram me mostrar, falando franco, Grace, o que é que eu disse? Um ano depois que eu cheguei à conclusão, eles me mostraram aqui para falar assim, está no fim, só falta isso. Você conseguiu limpar tudo. Não tem mais nada que ver com isso. Aquilo era meu último dado, vamos dizer, para pagar, no caso aí, dívida, prestação, tem vários nomes, com a turma de Portugal. Limpei tudo. E realmente, depois disso aconteceu os 2 fatos, que era tudo a favor meu. Nunca mais teve mais nada. Entende? Agora, o caso é o seguinte, eu dou muito valor para esses fenômenos, principalmente quando o fenômeno é assim, totalmente singular.
a singularidade fenomenológica precisa de ser levada em consideração, seja onde for, com quem for, de que modo que foi. É preciso se levar isso em consideração. Não acontece isso assim. É uma singularidade. Agora, fenomenológica, porque mudou a Dimenéria e começa a aparecer aqueles caras, quando eu olho, vejo os personagens todos de outras vidas. Na minha frente. 2h da tarde. Dentro da nossa reunião, lá, a sala de reunião, da nossa, lá da diretoria, quer dizer, da nossa gerência, minha, do meu sócio, nós todos reunidos. E outra coisa, eu não podia perder o track, né? A condição. Então, olhei aquilo tudo, procurei fazer umas anotações rápidas do negócio, continuei a conversa com o negócio todo, e comecei a dar doação, cada vez maior. Tudo que dizia respeito à minha participação, eu dava mais. Com isso, as coisas se abriram. Agora, é impressionante, né? Como é que você tem uma vida, você não juntou aquele povo de jeito nenhum, as coisas foram acontecendo, quando você vai ver, tudo tem raiz, mas uma raiz muito mais profunda, mais interligada, enorme de tudo. Isso é impressionante. E outra coisa, depois eu fui analisar uma por uma, né, das pessoas. Como é que foi a biografia de cada um. Agora foram 6, bem claro, todos homens que trabalhavam conosco, né, dentro daquela área, porque alguns deles eram vendedores, etc. Um deles era o seu sócio? Não. Era só meu sócio eu já sabia, ele seria o 7. Tá. O negócio são os outros. E outra coisa, todos esses vieram com ele, não foi comigo. Quando nós nos juntamos, era gente que era mais conhecida. Porque o seu sócio era de base espanhola, né? E era em Portugal. Não, mas tudo é. Então, Agora, que é engraçado era. Agora, o processo é a expressão avantajada do parafenômeno. Entende? Isso que você chama de clarividência seria exológica? Essa aí é que é a tal. E geralmente são dos fenômenos mais avançados que tem. Por exemplo, o Bolzano, ele não chegou, ele não alcançou um nível de chegar a aprofundar qualquer coisa nesse sentido, um monte de livro que ele escreveu sobre isso, aquelas monografias dele. Não tem nada disso lá. O negócio é seríssimo isso aí. Agora, é a mesma coisa, por exemplo, aí o Jarbas está estudando isso, ele tem que ver, passar além desses caras que você tem visto as biografias, e ver que vai chegar um ponto que aquilo vai ficar claro. Vai aparecer gente na sua frente. Valdo, essas pessoas que você encontrou nessa reunião, se você puder falar, elas pertenciam a que vida de você? A que tempo, a que período? Foi no período que eu estive no Brasil. Agora, tudo, eles eram portugueses ainda nessa vida. E eu nasci no Brasil. Mas no caso, Valdo... Agora, isso tem alguns séculos. Mas no caso, Valdo... Não, eu vim aqui, eu era europeu. Mas agora eu vim aqui e tive com os portugueses. E estava representando Portugal. Quer dizer, o Império Português. Esse negócio todo. Foi aquela vida que você dessumou aqui no Brasil, né? Não. Não? Eu caí fora depois. No caso... Eu tive em 3 lugares aqui. E saí daqui com a perna alterada, que me deram um tiro. Porque o negócio aqui é muito primitivo, né? É tudo um faroestão naquela ocasião. No caso, esse povo que apareceu lá naquela reunião, você que tinha deu dúvida com eles, né? Não é bem isso. Era gente que nós tivemos um trabalho coletivo junto. E estavam continuando com esse trabalho. Agora, o problema era terminar todo mundo bem ali. Entende? Agora, todo mundo já está bem melhor do que era, porque antes todo mundo andava armado. Ali não tinha mais ninguém com arma na cintura. Os 3 lugares foi Rio, Recife, que você comentou, né? Qual que era o outro? É Bahia. Salvador. Eu tive nos 3 lugares.
Agora, Valdo, como eu sei que você sempre fala, né? A gente sabe que as pessoas elas se encontram por afinidades, né? Não adianta fugir que você viveu com uma pessoa, vai encontrar essa pessoa de novo. Mas na prática, como é que funciona esse mecanismo? É isso que eu estou falando. É muito difícil de entender E sempre isso. é surpreendente. É muito difícil Sempre de é entender. surpreendente. Como acontece. Por exemplo, eu... De onde menos espera, aparece. Por exemplo, eu, como cobaia, eu nasci na Espanha, mas os meus amigos evolutivos, a maioria eu encontrei aqui. Então eu... Sim, mas aqui é a sua família consciencial. Sim. Lá é a família grupal dessa vida nuclear. Se a genética é outra coisa, você tem que ver os processos como é que são. Mas esse mecanismo de a gente conseguir se agrupar, de se encontrar... Por exemplo, dessas 6 personalidades, não tinha ninguém que seguia as minhas ideias do ponto de vista consciencial e parapsíquico. É tanto que eu nunca falei desses assuntos com eles. Isso tudo está para ser feito. Agora, você já pensou, eu vou caminhando. A hora que eu encontrar com eles agora, quando eles se interessarem por isso, eles aí vão olhar para trás. Bola, mas naquela ocasião eu já podia ter entrado nisso com você. É você com o transmetor. Aí vem o choro dobrado. Existe aquele choro pós-dessomático, pós-mortem. Esse aqui é pior, esse aí é pós-milenar, às vezes. Mas a gente com o transmetor... O cara passou meio milênio, podia ter entrado, deixou a oportunidade. A gente com o transmetor é mais ou menos isso também, né? É. Não, a gente não, eu. Quer dizer, é uma vergonha para mim. Aí eu vou excluir você dessa. Eu sou pior nessa história. Entende? O negócio sou eu. A gente é com você, né? Pior. Bom. Agora, Valdo, uma última pergunta. Não dá tempo de encontrar todas as pessoas, todas as consciências com as que você tive relação na vida, né? Não tem como, né? Não dá tempo em uma só vida de encontrar ou reencontrar todas as consciências que tiveram uma repercussão em outras vidas. A vida vai conjuminando, ela vai juntando, ela vai fazendo o refluxo e o afluxo. Aquilo vai confluindo, a convergência ocorre. O absurdo que eu achei é a hora que eu vejo 6 juntos. E outra coisa, os 6 não estavam juntos das vidas que eu vi antes, não. Estavam em condições separadas. Isso é um absurdo se eu for mostrar. Então ali haviam vários séculos diferentes, tal, e todo mundo junto. Mas aí não... Agora, quem é que foi lá? Não, você passa para cá, você sai, você entra, ou você não entra, você cai fora. Você não, você fica. Quem é que fez isso? Mas aí, no caso, não teria mal da amparadora? Pois é, Valdo. Você acha que poderia ter a mal de algum amparador, algum processo? Ah, bolas, tinha ali. Agora, lá foi a monja. A monja depois que me mostrou. Não, isso aí é a sua turma mesmo. E ela falou assim, a nossa equipe. Ela falou para mim, essa é a nossa equipe. Agora você pensa, esse povo todo, na próxima vida, será que já tem algum ali que já serve para vir para o curso permissivo? Valdo, os 6 eram conscientes? Os 6 eram conscientes ou conscientes? Escuta, os 6 trabalhavam nos meus funcionários, os mais iminentes. Agora, tudo, a hora que mudou, eu vi cada um, porque eu conhecia já uma boa parte daquilo. Agora, a hora que clareou os 6, ficou tudo claro para mim, os episódios do seriado ficaram claros, não tinha mais nada escondido. Isso que você falou aí do estudo das biografias, né? Igual eu faço lá. Como é que é? Estudo das biografias. Como que isso ajuda, potencializa essa situação? Ajuda porque com o tempo você vai determinando os fatores que são as variáveis repetitíveis. Aquelas que vêm. São as recorrências naturais da história. Isso é inevitável. Sempre tem. Agora, um caso desse é absurdamente difícil de ocorrer. Na minha vida tem poucas coisas.
É aquilo que eu estava explicando para ela. Por exemplo, tem esse caso lá, que eu já contei o caso do homem, do Pentágono, que veio falar comigo e passou uma tarde comigo no Rio. Né? Então, é um caso de órites. Órites quer dizer, como é que a tradução que eles fazem em português? É coisa estranha, o negócio seja a estranheza, um negócio diferente, órites. Agora veja, um fenômeno desse seria uma órites também. Agora, ele não foi tão de estranhamento porque eu consegui interpretar. Entende? Mas, por exemplo, esse caso aí que eu estou estudando até hoje lá do Pentágono, hoje já tem agora dados do homem na internet, ela achou para mim. Estou lá com um calhamaço sobre o homem, confirma todas as minhas suposições. Agora, o negócio tem, ao todo, são 75 para agora, são 36 anos. Está confirmando tudo. A internet não tinha nada sobre os casos, anos atrás, algum tempo aí, uns 10, 15 anos não tinha nada. Agora já tem. As coisas estão refluindo. Agora, isso para mim era um negócio sério, que eu estava cuidando com o Pentágono, né? Diretamente assim, foi o único contato que eu tive com gente do Pentágono, foi isso aí. Eles vieram te contratar, assim, por aquele caso? É. Agora, eu não entrei, né? Porque eu estabeleci certas condições, eles não toparam. Porque no Pentágono é o seguinte, militar é sempre eles que mandam, não tem ninguém que manda neles. É igualzinho a CIA. No caso deles aí, o máximo que tem é a CIA, né? Nem o FBI não entra lá, não funciona. Como eu estabeleci certas coordenadas, eu falei para eles, eu não preciso de dinheiro, eu não quero dinheiro de vocês, eu faço tudo por minha conta. E dou o resultado gratuito. Valdo? Eles nunca esperavam a coisa dessa. Como você falou que esse é um fenômeno absurdamente difícil de acontecer, e a partir dessa percepção você viu que precisava ajudar mais, né? É. Tem algum outro significado implícito ali que você pudesse expandir um pouco mais para a gente? Não, a hora que eu vi que o negócio chegou nesse ponto, aquilo seria um término de linha. É um término de, vamos dizer, patamar. Chegou num ponto final. Do grupo. Então é preciso daquela condição, de todo mundo que estava ali, um acerto. Então, as últimas mensalidades eu ia pagar da história. Aí eu abri mão de tudo, né? Tudo que podia. Abri tudo. Isso ajudou demais, melhorou todo mundo. Agora, apesar de cada pessoa ter tido algum contato contigo em outras vidas, em contextos diferentes, elas também tinham alguma contato relação? Entre si. Todo mundo tinha afinidade entre si. E os interesses eram mais ou menos os mesmos. Agora, vida. O que é bom é que nessa vida os interesses já eram honestos. Nas outras, muitos deles tinha coisa desonesta. Então, provavelmente houve uma finalização ali e daqui para frente vocês não devem Agora, se encontrar mais. Eu, em algumas coisas, tinha sido vítima deles. Dessa vez eu vim como patrão executivo. Você entendeu? Minha assistência? Eu estou fazendo assistência, eu não estou aqui de braço cruzado, eu quero trabalhar. Agora, que beleza, eu trabalhar com um povo que eu conheço. Aqui, trabalhar com um povo que eu conheço. Isso é o máximo. Mas você comentou que você estava fazendo pouco e precisava... Eu podia dar mais. Então, mas se você... Dá mais. Outra coisa, a hora que eu compreendi o alcance daquilo, eu falei assim, não, fulano pode, ele tem chance para isso. O outro, estou entendendo mais. Aquilo lá eu já vi como é que é. Tudo melhorou. E não falei nada com ninguém, que eu estava sabendo de tudo. Isso é uma informação privilegiada, inapreciável, inavaliável, sem preço. Mas, Paulo, supera tudo. Provavelmente aí você consegue também ajudar a emergir o trafó de cada um, né? Não, aí eu vi tudo. Isso aí ficou secundário. O problema todo era resolver aquela condição lá do jeito que estava. Então, mas na hora que você coloca, você foi vítima. Então, quem tinha o saldo negativo na relação era eles com você. Escuta, eu era vítima, mas era sócio. Sim. Vamos falar sócio. Quer dizer, eu era cúmplice, querendo ou não, mas eu era vítima. Agora, numa condição dessa, eu subi e saí, me escapei, me libertei logo.
A hora que veio a chance, porque isso aí foi na minha fase de fazer bico. Perfeito. A hora que veio o bico, que era um extra, eu falei, está na hora de você ajudar. Já que nós vamos ajudar tudo. Entendeu? Vamos pôr tudo que eu tenho. Então, foi o que eu fiz. Então, isso do passado, teve alguma coisa errada que você, não querendo, foi cúmplice de alguma forma? Porque indiretamente você está no lugar, se você não tiver cuidado, o povo faz coisas. Mas veja, quanta gente não fala coisa que eu nem sei o que é no meu nome na internet. Alguém pode levar isso em consideração, vai fazer besteira. Indiretamente parece que sou eu, não tem nada a ver com isso. Foi lá o que aconteceu. Agora, numa condição dessa, a hora que eu chego, e eu sou empregador, eu sou executivo, é como se fosse o patrão. Você está entendendo? Desse povo todo, é porque eu tinha na mão as rédeas para definir os processos. Entende? É uma condição muito melhor, porque eu já não estou numa condição de jurisconsulto. Você está entendendo? O nível é outro, ó. Eu queria saber. Muito melhor, que eu já posso funcionar na prática sem ninguém saber quem sou eu. Então, Jovaldo, em cima disso aí... Ninguém ficou sabendo quem sou eu. Mas, agora, por exemplo, eles não tinham capacidade de maturidade consciencial para eu chegar e explicar, ó, você fez e fazia isso, não dava. Em vez de ajudar, eu ia colocar todo mundo no buraco. E estava todo mundo tão feliz, deixa para lá. Isso não pelo que eu estou entendendo, não é uma questão de dívida do senhor com eles, é uma questão de irresistibilidade do senhor com eles. Até um certo ponto é dívida da gente com a humanidade inteira. Não, sim, nós todos temos, não tem jeito de fugir disso, bobagem. Eu sempre pensei assim. Não é uma coisa de irresistível, entendeu? Não ficou irresistível fazer assistência maior para eles, por causa do rapport? O problema todo é que com aquele fenômeno extra, tão sério, eu ampliei o meu processo assistencial, com lógica, além de entender tudo. É como se eu tivesse terminado de ler o livro e no fim é que eu compreendi tudo, com o epílogo que aconteceu. Só no epílogo que eles explicaram o que era, aí ficou tudo claro para mim. Eu li o livro, entendi tudo. Aquilo foi impressionante. Explica melhor quando o senhor falou que você não estava na condição de jurisconsulto de magistrado. Você já pensou se eu estivesse na condição de jurisconsulto para julgar o processo deles? Isso aí seria um jeito de participar da situação. É igual esse caso do policial que matou vários meliantes. Agora não, a minha condição é que eu não era o juiz, nem era o policial. Eu era o empregador, o patrão deles. O cara, o executivo que fez firma para ajudá-los. E eu podia decidir que tudo estava na minha mão, a rédea era minha. Entendi. A minha condição é muito melhor. Bem melhor. Agora veja, eu saber de tudo isso, não é a condição daquele juiz lá do Nordeste, que nós contamos aqui um dia desse. A condição dele é muito pior que a minha. Por isso que ele estava ajudando. Valdo, a condição dele era pior pelo nível de ação que ele tinha que fazer, né? Não, é pior pela própria condição. Vamos dizer, o papel, a função. O cenário, o enredo, a condição toda que estava ali. Não tem jeito. Tem então veja, a diferença entre o empregador honesto para o magistrado, matéria de assistência. O povo não entende isso. Valdo. O povo pensa que o magistrado está acima de todo mundo, o jurisconsulto, vovozinha, nem sempre. Tem limitação, eu sei que eu já estive, já estive nas 11. Não é isso que eles falam? Já julguei nas 11. É porque o fato de não tirar vantagem da posição que você estava, né? Você estava numa posição. Não, mas isso aí, no meu caso, isso não vinha no caso. Entendi. Mas agora, isso tudo foi eu só que pensei. Aquilo não vinha. Isso não era mais consideração no caso. Não era isso. Porque senão não teria o fenômeno. Valdo, o fato se houvesse qualquer consideração dessa, nem aparecia. Agora, o fato da gente estudar essas personalidades consecutivas de uma vida para outra e tudo mais, ajuda a chegar a um fenômeno como esse? Tudo que você estudar de personalidade consecutiva ajuda no processo da Seriex, da paraperceptibilidade e da multidimensionalidade. Agora, a hora que acontece um nível desse, as coisas chegam em outro patamar. Entendi.
As abordagens nunca vão ser do jeito que eram antes. Tudo fica diferente. E outra coisa, você começa desaparece a personalidade individual. Você vai ser sempre coletiva, sempre coletiva, sempre coletiva, sempre coletiva. Um dia desse teve alguém que me perguntou aqui, aí que estava falando, sobre esse processo de identidade extra. Eu falei assim, mas o que é que tem diferente disso? Eu falei assim, porque a identidade extra sempre caminha para a coletividade. Então, por exemplo, o meu processo aqui, vocês observam bem como é que roda as minhas coisas, eu estou sempre dentro de grupos. É um processo de grupo evolutivo. Eu nunca estou sozinho, isolado. Presta atenção, observa bem. Eu não tenho isso. Então, o jeito aí é sempre você levar para grupo carnalidade, mas para chegar na policarnalidade. Então, a hora que começa nesse nível, muda tudo. Então, esses fenômenos já são para isso. Então, o que é que eu quero dizer? Uma pessoa que deixou de ser individual para ser coletiva. Ela não raciocina mais a partir do eu. Ela raciocina sempre no nós. E o nós no início é nós mesmo, quer dizer, o nós cego. Até deslindar é um problemão esse nós. Não é nada fácil. E isso é um paradoxo, Valdo, porque a pessoa vai saber muito mais de si naquela identidade e vai diluir aquela identidade em cima das outras situações. A pessoa só dá valor para os processos dela dentro do grupo quando o egão dela sofre algum trauma com o grupo. Então, na hora que aquilo que ela mesma para os traumas, tudo muda. O grupo começa a crescer. Perante ela, a visão do grupo é outra. Muda tudo. Do trauma, né, Val? Quer dizer, o trauma que criou aquela junção coletiva precisa ser diluído para você começar a fazer esse desaparecimento do ego. Agora, por exemplo, assim, um companheiro aí, igual o excelentíssimo senhor Marco, está aqui. Ele tem mais força do que o jurisconsulto da época do Papiniano. Por que tem? Porque a capacidade de determinação, no caso, falando franco, o veredito dele tem muito mais força do que o veredito do jurisconsulto. Você entendeu, Marco, o que quer dizer? Então, veja, não adianta o empregador chegar para você e falar assim, eu não entendo nada de direito. E você fala para ele, e a bobozinha, vai bem? Ele não precisa entender de direito. Ele está exercendo o direito. Então você vai ver aí que a paradireitologia... Agora, aqui está o nosso amigo, ele, é o ponto. Né? Ele quis que eu falasse isso aqui. É o ponto. É uma das coisas mais sérias dele, era o processo de ser o jurisconsulto. Nós debatemos isso lá na Prudente Moraes. Mas ele atuou muito na Justiça do Trabalho, então ele tinha essa preocupação da relação do empregador com o empregado, ele falou muito sobre isso. Agora não é fácil. Agora veja, a minha conclusão, essa que eu estou falando, do empregador está superior ao jurisconsulto, não são todos eles que admitem isso, mas de jeito nenhum, você sabe, né? A toga tapa a cabeça. Tem cara que não, coitado, esse aí está com a toga acima da cabeça, por isso que ele não está vendo nada. É um problema difícil. Togado não é fácil. Entende? Agora ele está aqui, ele está bem, viu? Professor, aqui não há. Ele está fazendo o curso dele, sim. Aqui não há, professor. O que aconteceu com esse grupo depois desse evento? O senhor tem notícia deles? Olha, até os últimos que eu fiquei sabendo, eles estão ótimos, a vida toda caminhou, melhorou muito. Todos eles são muito honestos, têm filhos, a família bem encaminhada. A meninada toda aí da nova geração, a terceira geração, estava tudo estudando curso superior, alto nível. Teve gente que voltou para a Europa, alguns ficaram no Brasil. Eu encontrei com gente do Brasil, depois encontrei com gente da Europa.
o povo todo. Agora, eu penso que foi uma lavada. Lavada, geralmente, é quando o negócio é coletivo, grupal, não é isso? Foi uma lavada assistencial essa aí. Assim, limpou tudo de uma vez só. Foi goleada, a lavada. Agora, que pergunta. Poderia falar sobre a personalidade amparadora veronesa e sobre a especificidade da sua função aqui na Cognópolis? Olha, eu só te falo o seguinte, ela é fora de série, é uma grande amiga minha, que eu prezo muito, sabe? Só não tem mandado, que é difícil, não tem mandado presente para ela no aniversário dela. Mas de vez em quando a gente fala nela. Agora, o caso todo é o seguinte, sobre a especificidade da função dela na Cognópolis, tem que perguntar para ela, né? Eu não sei. Quem sou eu, prima, para saber? Hoje, às 15 horas do discernimento, acontecerá a Assembleia Geral Ordinária. Serão tratados alguns dos seguintes assuntos. Apreciação dos resultados do Comitê Executivo do Exercício 2010. Aprovação e planejamento e orçamento para o exercício 2011. Eleição dos coordenadores do Comitê de Planejamento e Executivo para o triênio 2011-2014. Aguardamos todos vocês. Isso aqui diz respeito à Assembleia Geral do Discernimento, é isso? CAEC. Aqui não está falando CAEC hora nenhuma, não entendi nada disso. Quer dizer que é o CAEC que vai decidir isso. E a nova turma do CAEC no discernimento. Está claro? Vocês entenderam? O que escreveu aqui não está falando nada sobre CAEC. De modo que 3 horas, exatamente daqui 44 minutos. Tá bom? Vocês então devem ir para o discernimento para resolver os nossos problemas do CAEC. Na sua condição de empregadores, não é isso? Vocês são melhores do que os jurisconsultos. Pensem bem nisso, o que é que vocês vão fazer com o seu voto, não é isso? O voto de sócio, emérito, etc., desse processo. Eu confio em vocês. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 144 assinaturas no livro de presença, 40 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 27 votos presenciais, 5 votos online. Hoje temos 4 recados. Professor Mário tem psograma, João Paulo com 5 baia, Romeu e Rodrigo, programa para facilitação de pesquisas, Cristina Aracá, que é complementário. E antes, Eduardo e Eliana vão falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos falar um pouquinho com vocês aqui sobre o jantar do dia 8 de março. E o nosso objetivo primeiro é esclarecer aos amigos da enciclopédia que esse jantar está sendo bancado por empresas patrocinadoras aqui de Foz do Iguaçu. Então, toda a nossa verba arrecadatória do programa Amigos da Enciclopédia é destinado para a enciclopédia. Isso não está sendo retirado para investir no jantar. Tá, ok? Essa informação é fundamental aí para quem está acompanhando a nossa divulgação. E a professora Eliana vai falar um pouquinho agora sobre detalhes aqui de aquisição dos convites e outras informações. Boa tarde. Bom, todos os amigos da enciclopédia estão convidados para esse jantar, sendo que é preciso confirmar a presença e retirar o convite para poder estar lá no dia. Então, amigos residentes em Foz do Iguaçu ou que estiverem em Foz do Iguaçu por este período, por favor, procurem a mim ou ao professor Fernando Barbaresco. A gente vai estar sempre aqui pela tertúlia, na saída, no hall do tertuliário, onde vocês poderão estar confirmando a presença e retirando o convite. Amigos residentes fora de Foz do Iguaçu, vocês podem confirmar a presença por e-mail ou pelo telefone do CAEC, que é o 45 35 25 26 52, ou pelo e-mail amigos@enciclopediadaconscienciologia.org. Então a gente espera que vocês confirmem a presença de vocês o mais breve possível, já que nós temos um limite de lugares para esse jantar. Obrigada. Uma última informação é que no panfleto que foi distribuído há um erro no e-mail. Tá? Então o e-mail correto é esse, amigos@enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigado. Estamos aqui convidando a todos para participar do curso Tenepsograma nos dias 26 e 27 de fevereiro.
Quem quiser avaliar só TENEPS, quer entender um pouco mais sobre TENEPS para efetivamente iniciar essa tarefa assistencial, nós vamos estar discutindo aí 100 perguntas e mais uma atividade energética nos dias 26 e 27 de fevereiro. Para maiores informações, no telefone 45 21 02 14 48. O curso será realizado no discernimento. Boa tarde, eu vim falar sobre o curso Consim Cobaia mensal. A Consul está promovendo esse curso mensalmente aqui no CAEC. O próximo vai ser agora no dia 5 de fevereiro, num sábado. 5 de fevereiro, Consim Cobaia. São 10 vagas, 3 sorteios para campo de conscienciométrico do Consim Cobaia. O curso custa R$ 60. Se você já faz alguma dinâmica parapsíquica, cai para R$ 40. E se você vem em março para o balanço existencial ou para algum evento no CAEC, nós vamos ter esse curso no dia 4 de março. Vai ser numa sexta-feira anterior ao balanço existencial. Sexta é o curso, sábado já é o balanço existencial. Maiores informações no CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de divulgar com você, junto com o Guedes, aqui o programa para facilitação interdimensional de pesquisas da Reconsciência. É um programa que é concebido na forma de um corredor de atividades, de experimentos, para a pessoa, de fato, colocar em prática a sua pesquisa e desenvolver, de fato, uma pesquisa multidimensional, chegando à concretização das suas gestações conscienciais. Uma das atividades que a gente tem dentro desse programa é a facilitação individual de pesquisas, que é uma atividade bem mais ampla do que apenas uma revisão de texto. Ela inclui oportunidades para a pessoa, de fato, discutir a sua pesquisa, aprofundar em relação ao tema, vencer gargalos da sua auto-organização, da sua sustentabilidade, da sua condução da pesquisa, além de ter todo o apoio de uma equipe que vai ficar vinculada a ela durante um ano, para ajudar nesse trabalho de condução e sustentação da própria pesquisa. Vou passar então para o Guedes para complementar com algumas informações a respeito do funcionamento do programa. Pessoal, lembrando que a facilitação individual de pesquisa é apenas um dos experimentos proporcionados pelo programa de facilitação, que envolve também a revisão gráfica parapsíquica, a imersão parametodológica e o seminário parametodológico. A inscrição no programa dá direito a créditos que você pode utilizar durante um ano inteiro em qualquer uma dessas atividades, tá certo? Só relembrando então que a inscrição é R$ 315 à vista ou em até 3 vezes de R$ 115. Para você fazer a inscrição pode ser pelo telefone 99932000, 99932000 ou pelo e-mail pesquisologia@gmail.com. A facilitação de pesquisa é feita aqui no discernimento mesmo, na sede da Reconsciência. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los para participar do acoplamentário com a temática de Para-Direito, que ocorre no próximo final de semana. Professor Felipe Mansuri e eu estaremos fazendo umas abordagens, não só com relação à especialidade da paradireitologia, mas também da parapoliticologia e da paradiplomacia, com base em um megapensene trivocabular. Para-direito significa mega-fraternidade. Existem poucas vagas, então os interessados devem procurar a recepção do CAEC para mais informações e para efetuar as suas inscrições. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Isogênese, especialidade politicologia. Obrigada e boa tarde a todos.